Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Hoje Tem Conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícia. É muito bom estar aqui com você, muito obrigado pela sua audiência. Já quero te convidar para se inscrever aí no nosso Facebook, no canal do Marília Hoje, deixa um like, comenta, isso ajuda muito a divulgação e a propagação do nosso conteúdo, beleza? A gente quer agradecer também os nossos patrocinadores, a Casa Viva Melhor Móveis Planejados Simoneto. Olha, incrível, showroom tá lindo, passe lá e confira na 24 de dezembro, esquina com a Paz Leme. Também com a gente a Ventilador e Casa, na Avenida República, esquina, quase esquina ali com a José Bonifácio, em Marília. Conosco também Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Esmeralda Shopping, o Natal do Esmeralda tá lindo, vale a pena você passar por lá e conferir. Também com a gente Colégio Água Viva de Marília e Planos Prever, planos pensados em você, junto com a Cliniprev. O nosso programa de hoje, o nosso podcast Hoje Tem Conversa, tem a honra de receber aqui o médico neurologista, professor Dr. Luiz Domingos Melges. Muito obrigado pela presença, Dr. Melges. É sempre uma alegria bater um papo com você e aqui hoje, nesse podcast, especialmente para falar sobre AVC, acidente vascular cerebral. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcos. Prazer estar mais uma vez com você, uma alegria. E um tema extremamente importante, né? Visto a quantidade de pacientes que sofrem do acidente vascular. E antes de eu vir para cá, eu estava pensando, né? Existe uma cadeia toda quando você fala acidente vascular cerebral, o AVC, o antigo derrame cerebral. É, né? legal falar isso, que era derrame, né? O pessoal falava... Foi AVE uma época também, não foi? A AVE era acidente vascular encefálico. Mas o cerebral ficou mais fácil para as pessoas guardarem, né? A AVC ficou mais fácil para identificar. Mas assim, é toda uma cadeia, todo um processo, né, na nossa vida, né, para a pessoa desenvolver. São vários fatores que nós vamos conversar aqui, falar alguma coisa. Mas o que assusta realmente é que tem aumentado muito no Brasil. Para você ter uma ideia, hoje o AVC talvez seja a segunda maior causa de mortalidade no Brasil. Só perde para o câncer. Então, primeiro vem as doenças, os cânceres, todos os tipos de câncer, né? Todas as patologias de câncer, tanto no homem como na mulher. E depois vem o infarto e o AVC. O infarto é a obstrução de um vaso no coração, na coronária. E o AVC, né, que tem dois tipos, tem aquele chamado isquêmico e o hemorrágico, que quando rompe o vaso. E o isquêmico, que é o mais comum, mais frequente, né? Tem uma incidência altíssima, né? Muito grande. E a grande mudança que tem se observado através dos estudos epidemiológicos é que em jovens está acontecendo. Antes você via o AVC mais em pessoas idosas no decorrer dos anos. Vamos pensar na questão do derrame, que é uma fala mais antiga, né? A gente só ouvia falar derrame o cara com mais de 60. Naquela época, mais de 60 era idoso já. Né? Isso. Por quê? Olha que interessante. Se a gente for tentar entender, né, e tem até uma justificativa científica. Veja, quando a pessoa vai envelhecendo, os vasos vão ficando mais duros, mais endurecidos. Por isso que o termo usado para isso é aterosclerose, né? Que é o endurecimento dos vasos, né? Principalmente em pacientes que têm algumas patologias de base, hipertensão arterial não tratável. Vamos deixar bem claro. Quando a gente fala patologias de base que levam esse quadro, são pessoas que não tratam, não se cuidam da saúde, né? Então, o paciente tem hipertensão e não faz controle da saúde. Esse dia eu estava até vendo muito interessante aí numa televisão de canal privado, um colega famoso aí, cardiologista, entrevistando dois colegas que tratam de hipertensão arterial. E eu fiquei assistindo, acho que foi no domingo à tarde, botei lá, falei, olha que interessante, comecei. E eles falam realmente esse mecanismo que está acontecendo no Brasil, é assustador, porque agora até criança está com hipertensão arterial. E você não via isso no passado. Verdade. Olha que loucura, né? E a colega lá da USP que escreveu isso é uma coisa assim preocupante, porque 11% da população infantil está com hipertensão 11%. arterial. 11%. É algo assim assustador, né? Porque não é algo comum, né? Não era. Né? E por que isso, né? Então, em consequência, as mudanças de hábitos.
Então, os hábitos ruins levam ao quadro da aterosclerose, de obstrução do vaso, do endurecimento do vaso, do entupimento do vaso. Então, veja, o que era mais comum no passado? As pessoas que fumavam, né, que era uma incidência bem grande, né, o cigarro era um status, né, de você fumar, né, toda aquela coisa, né, de aparecer, machismo, tudo aquilo ali. O acidente vascular era mais comum no homem do que na mulher, justamente porque as mulheres não fumavam, não bebiam, tinham uma vida talvez mais de casa, mais regrada, enquanto que o homem sempre foi, né, sempre abusava mais da saúde, fumando, bebendo, né, não fazendo atividade física, estresse do trabalho. Então, com isso, era muito mais frequente no homem depois dos 60 anos, porque com o tempo o vaso vai endurecendo, não faz a prevenção, não cuida, não toma medicamento, e aí apareciam esses quadros, que na época realmente também não tinha nem tratamento quando você tinha o AVC. Hoje a gente vai comentar até do que pode ser feito na fase aguda quando você está tendo o AVC. Bom, então, acontecia isso. Diabético também, porque a diabetes, no decorrer dos anos, quando a pessoa não cuida e não trata, vai depositando esse açúcar no vaso, o excesso do açúcar vai endurecendo também essa membrana íntima do vaso, né? E com isso o vaso vai ficando mais enrijecido e facilita a obstrução. É interessante entender o mecanismo do vaso, né? A artéria que a gente fala, você tem o vaso que leva o sangue arterial com oxigênio e o que traz de volta é a veia, né? Porque nós temos que oxigenar esse sangue, né? Então ele vai para os órgãos, né, para oxigenar, para manter os órgãos vivos, né, coração, pulmão, tudo quanto é órgão nosso, nós precisamos do sangue, do oxigênio, né? O sangue que leva o oxigênio para manter as células vivas e leva os alimentos também para manter a célula viva. E na volta, ele volta sem oxigênio e vai para o pulmão para oxigenar e coração bomba, é a máquina que bomba. Que máquina interessante. Não, né? O nosso organismo é fantástico, né? É uma coisa, é maravilhoso você entender isso, né? E eu acho que todo mundo tem que entender porque não adianta... Para ter consciência, né? Para ter consciência. O ser humano é importante conhecer, né, como é que funciona o seu organismo, até para ele falar a mesma coisa. Se você tem um carro e você sabe mais ou menos como é que funciona um carro, né? Onde está a bomba de gasolina, onde está o motor, onde está... Por que você não... Né? Você tem a necessidade... E você vai fazer de tudo. Se você conhece o mecanismo de funcionamento dele, você vai fazer de tudo para ele não dar problema, exatamente, né? Exatamente. Você sabe que precisa pôr óleo, você sabe que precisa pôr água. Né? Exatamente. E o corpo humano não é nada diferente disso, né? Com o tempo você vai tendo desgaste. E os vasos, então, a artéria ela é flexível, ela abre, ela dilata, ela contrai quando tem necessidade. Por exemplo, quando a pressão sobe muito, o que o nosso organismo tenta fazer para compensar, para não deixar acontecer um desastre, estourar o vaso? Ele contrai o vaso. Poxa vida. Ele contrai. Só que, às vezes, nessa contração de defesa, se fica muito tempo contraído, vai dar uma queda de oxigenação naquele órgão. E aí vem uma lesão, uma injúria que a gente fala. É o que acontece no cérebro. Então, o cérebro ele é extremamente irrigado, tem uma rede de vasos enorme, é monstruoso a quantidade de vasos que nós temos no cérebro. Diferente do coração, que é músculo, e ele tem praticamente 3 grandes vasos, o coração. Já o cérebro, como é uma área muito grande e é uma massa que tem ali, então ele tem, né, um monte, dezenas de ramificações para chegar à oxigenação ali. Por isso que, muitas vezes, a pessoa pode ter um pequeno AVC e não sentir, porque pegou uma área pequena do cérebro, o vaso era pequenininho, certo? Não compromete. E não teve grandes manifestações clínicas, né? Então, no decorrer do tempo, esses distúrbios que vão ocorrendo no vaso levam ao AVC, certo? E o que a gente está vivendo hoje, né? O mundo que a gente vive é um mundo estressante. É o mundo de burnout, né? Que a gente fala, né? Então, a gente está vivendo excesso de trabalho, né? Excesso de... Hoje mesmo atendi um rapaz jovem no consultório que teve uma paralisia facial, ele trabalha com TI, não tem hora para nada, quer dizer, cansativo, hoje em dia mais do que nunca, né?
pegou uma infecção grave, teve uma pneumonia, depois teve uma virose, aí desenvolveu o quadro da paralisia no rosto, né? Decorrente do quadro viral. 30 e poucos anos. Então você veja que são coisas que você não via isso no passado, né? A gente não via essas alterações e agora a gente está vendo com uma frequência muito alta, justamente decorrente, né, do estilo de trabalho, do estilo de vida, né? Ô, doutor, você falou dessa questão da pressão arterial e eu fiquei com a seguinte dúvida. Todo episódio de acidente vascular cerebral, o AVC, a questão da pressão está instituída, tá? Não todas. Nem todas. Então, porque você tem um AVC, isso que é porque assim, para evitar o AVC não basta a gente ter aí uma pressão arterial controlada. Ela tem que estar, é importante. Não, ela tem que estar. E aliás, esse debate que eu vi lá na televisão ficou bem claro, né? Hoje, o nível de considerar de pressão normal é 12/8, 120/80. Você já é hipertenso se você tiver 14/9. Você já é hipertenso. 14 já é hipertenso. 14/9 você já é hipertenso. Então não tem essa de falar, não, 14/9. Não, é hipertensão. E por que isso é perigoso? Esse 14/9, porque no decorrer dos anos é o que vai levando as alterações vasculares. Porque ela já está fora, né? Está fora. Então, é pouco, você mas fala assim, como é que eles sabem que é 14/9? E por que sabe? Por que não é 15/9? Por que 15/9 não é normal? Sim, a gente tem que questionar. É uma boa pergunta. Porque foram os estudos no decorrer dos anos. Olha, nos Estados Unidos é interessante, tem uma cidadezinha no norte que eles começaram a estudar essa população. Isso que estou falando é real mesmo. Até hoje essa população se submete a estudos, né? Então foi mais ou menos, eu não me lembro se foi antes da Segunda Guerra ou depois da Segunda Guerra que eles começaram a estudar os habitantes dessa cidade. E começaram a ver tudo, como é que eram os hábitos, costumes, o que mudava, o que não mudava, né? Medicamento, quando você dá o medicamento, o que acontece, o que não acontece com a pessoa. Então eles se aceitaram a ser estudados, essa população lá. É claro que deve ter algum benefício em relação a isso. Mas aí, a partir disso que eles começaram a ver, né, a questão da pressão arterial. Por que então, né, esse valor não é o normal? Porque eles viram que no decorrer dos anos, estudando pessoas durante 30, 40 anos, eles viram que isso trazia lesões arteriais. Porque esses pacientes lá que vinham a falecer com a idade, faziam necrópsia, estudavam os vasos, estudavam cérebro, estudavam tudo. Né? Eles autorizavam doava o seu corpo para estudar tudo, para estudo. Então, a partir disso que eles começaram a ver, né? E começaram a analisar que realmente o que é normal, o que não é normal. Né? O açúcar, o que é normal, o que não é normal, o açúcar no sangue. Porque, e você vê, é interessante que mesmo a glicemia, até uns anos atrás, era 100 o normal. Agora caiu para 99, não é mais 100. Você vê, um pouquinho já faz diferença na vida do indivíduo. Mas nos estudos mostram isso claramente. Mostraram isso. Então, porque de 100 foi para 99, porque tem estudo. E agora, eles estavam comentando a respeito da pressão, que já tem um estudo na Europa e nos Estados Unidos, que talvez a pressão considerada ideal não seria mais 12/8, mas 12/7. Veja. Já tem estudo mostrando isso. Então, provavelmente, logo sai um novo protocolo dizendo que 12/8 não seria o ideal. O ideal seria 12/7. E até para que as pessoas entendam, doutor, o 12 significa o quê? O 12 é a pressão máxima. Corresponde a quando você tem o fechamento do coração, batimento máximo, você tem então essa pressão. É a pressão que você mede na artéria, no vaso. A hora que dá o fechamento, inclusive quando você põe um aparelho de pressão, é até interessante. Você põe o aparelho de pressão, o que ele faz? Ele prende aqui a vascularização. Aí você vai soltando, você segurar aqui no seu pulso, você vai ver na hora que dá o primeiro batimento. A hora que dá o primeiro batimento é a pressão máxima. E aí, quando você solta tudo, você vê que muda o seu pulso. É a pressão mínima. Até desaparecer. A hora que desapareceu... É a pressão mínima. Então, dá para você medir. Não precisa auscultar, colocar aqui o estetoscópio para você... O esteto no esfigmoamômetro, é isso? Esfigmoamômetro.
Então você pode, só de você segurar aqui no seu pulso da artéria, você vê. Então é interessante isso aí, a máxima e a mínima. Então a máxima é consequente a isso. Por que que, então você veja, o que acontece no paciente com hipertensão arterial? Eu estou falando tudo isso para depois chegar nas consequências do AVC. Se você não trata a sua pressão, o que acontece? Além de você ter essa questão dos vasos ficarem mais fechados, mais obstruídos, o coração aumenta de tamanho. A massa do coração, o músculo, ele começa a ficar espesso. Começa a dilatar esse músculo. Por isso que o coração fica grande. É a hipertrofia. Hipertrofia cardíaca e entra a insuficiência cardíaca. Caramba. Olha, uma coisa, por isso que eu estou falando, é uma coisa puxando a outra, né? Então as pessoas às vezes não têm noção dessa gravidade. E o nosso corpo, ele é perfeito, porque ele tem que compensar de alguma coisa, de alguma forma. Então se você não cuida da sua pressão, o coração tem que estar bombando com mais força. Porque a resistência no vaso é maior. É como se tem uma máquina mandando água, né? Se o cano está aberto, a máquina manda com mais facilidade, a bomba manda mais com facilidade. Quando o cano está fechado, a bomba sofre e pode explodir, estourar aquela bomba d'água. E o coração é exatamente isso. Se os vasos estão abertos, perfeito, o coração trabalha mais tranquilo, mais sossegado. Apertou, fechou, ele vai ter que trabalhar. Ele vai forçar. Ele vai forçando e a musculatura vai hipertrofiando. Compensa esse aspecto da circulação ali. Mas do decorrer dos anos vai perdendo a massa, vai atrofiando e cada vez mais até que entra insuficiência cardíaca e daí que vem o transplante cardíaco. Tão forte que ele não consegue mais fazer o movimento. Aí não consegue mais. Aí tem que vir o transplante cardíaco, entendeu? Para tentar compensar. E para você entender que você que está acompanhando aí, a hipertrofia do coração é mais ou menos aquele indivíduo que faz muito halterofilismo e tal, vai ficando fortão, que ele não consegue, ele perde a amplitude do braço, né? Ele não consegue alcançar mais aqui, porque é músculo aqui, é o coração. Perde a flexibilidade. Aí não consegue fazer o movimento. Então você veja como o nosso organismo é perfeito, né? Tudo tem a compensação, para o bem ou para o mal, ele tem que fazer alguma coisa. Então o AVC, ele pode começar no coração. Como que pode coração? Mas como um problema cardíaco pode dar AVC? Pode. Por que dá o AVC? Porque o coração, quando ele começa a entrar numa disfunção, quando começa a ter esse distúrbio muscular, o coração começa a ter um termo que a gente fala uma arritmia cardíaca. Então o coração começa a bater descompassado, não é mais tum, tá, é tum, tá, tum. Tá. Então não bate certinho. Essa arritmia cardíaca faz com que o sangue lá dentro, que começa a ficar como um turbilhão, começa a formar grumos, acúmulos do sangue, né? Que a gente fala é uma agregação do sangue que começa a ocorrer. E formam êmbolos, isso a gente chama de êmbolos. São microêmbolos que formam dentro do coração. Esses microêmbolos, então, quando o coração começa a bater, ele pode desprender, ele sai de dentro do coração, vai para o cérebro, é como se fosse uma bolinha de sangue. Ele pega um vasinho fino lá estreito e entope. Caramba. Se for um trombo grande, vai pegar um vaso grande. Depende do tamanho do trombo. Se é pequenininho, ele vai correndo. Aonde ele encontrar espaço, ele vai até travar. Não passou, aí entupiu. Agora, se for um trombo grande, ele já sai, já pega um vaso de grande calibre e entupiu. Aí é aquele AVC grave. Isso que eu ia falar, é pior, né? Quanto maior o vaso... Porque você imagina, é a mesma coisa, a gente tem uma árvore, né? Até a gente usa muito o exemplo da árvore. Você tem o tronco, aí você tem os galhos, né? Aqui os galhos são mais grossos e lá na frente os galhos são fininhos, né? São bem fininhos, certo? Então, se você tiver um problema na circulação, da alimentação da árvore, né? Lá no finalzinho que começa a dar probleminha lá na ceifa, lá no finalzinho, então só aquele finalzinho que vai secar, daquele galinho que vai secar, lá no final. Se você tem algum problema aqui já no início, quando sai do caule, do tronco principal, todo aquele galho vai estragar, vai secar na árvore. A gente vê isso na cidade, né? Você vê isso, aqueles galhos grandes, quando ele seca, quando tem algum problema, todo o galho vai embora. Vai apodrecendo. E é a mesma coisa no nosso cérebro. Então, se você tem um vaso de grande calibre e entupiu, toda aquela área que precisa de oxigenação vai morrer. E aí que o paciente vai ter um quadro grave.
qual que é as manifestações mais comuns no AVC? Então vamos supor, os vasos mais atingidos são esses vasos que irrigam essa parte aqui da nossa região frontotemporal, que chama artéria cerebral média. Essa artéria é uma artéria grande, que tem, né, dezenas de ramificações ali. Se eu pego um raminho dessa artéria que vai para uma área, só a área da fala, a pessoa não consegue falar. Então ele tem dificuldade em se expressar. Se eu pego um ramo maior que vai irrigar o ramo da fala e a parte da movimentação do braço ou da perna, então a pessoa tem dificuldade para falar e para mexer o braço e a perna, que paralisa, certo? Se ela pega essa artéria cerebral média, então a pessoa fica totalmente paralisada de um lado do corpo, ela não mexe nada, não mexe braço, não mexe perna, não fala e não entende o que as pessoas estão falando com ela. Ela perde a conexão. Ela não consegue entender nada que você está falando com ela. A pessoa fica olhando e não entende absolutamente nada. Que já lesou ali. Lesou toda essa área, pegando a região frontal e a região temporal. Quando a gente faz uma ressonância e está nessa fase desse obstrução desse grande vaso, você vê toda essa área entrando em necrose, chama uma área grande de penumbra, fica escura, fica toda preta essa área. Aí que está a importância de você fazer o diagnóstico. Por quê? Se você pode ter um entupimento não provocado pelo êmbolo, por esse trombo que está no coração, né, que é muito agudo, é muito rápido. A pessoa está falando, de repente é puff, é um negócio assim extremamente rápido, né? Que esse é gravíssimo. Mas ainda, mesmo sendo esse trombo grave, se você atender esse paciente rápido, num período de 2 a 3 horas, você consegue dissolver esse trombo. Você consegue. E se você não conseguir dissolver com medicamento, hoje você tem um mecanismo de você faz um cateterismo, vai lá, é tipo de um saca-rolho, você entra no trombo e puxa ele. Então existe essa trombectomia. Mas isso precisa acontecer antes da morte do cérebro. Antes da morte, porque depois que passou, você pode tirar que essa área já foi embora. Vai irrigar novamente, mas não vai, não restaura. Morta. Exatamente. Então é irreversível, né, essa morte? Exatamente. Aí que a importância de você... E a capacidade de sobreviver ali vai até umas 3 horas no máximo. Aí que está a importância. De 3 a 4, eles falaram até 4 horas, mas 4 horas já deixa sequela. Se você fizer isso até 2, 3 horas, não deixa sequela praticamente. Olha que maravilha. E aí, assim, vamos pensar numa situação que o indivíduo está tendo ali um episódio de AVC. Para isso acontecer rápido, é importante identificar que é um problema sério e procurar o atendimento, né? Agora, como é que porque isso deve variar muito, né? Mas como costuma ser assim? O mais comum é isso que eu disse, o AVC mais comum que pega essa artéria, porque você pode ter um AVC que a gente fala visual, quando pega a artéria da visão, aqui atrás, na região occipital. Bom, esse AVC não vai alterar a fala, não vai alterar a parte motora, mas a pessoa vai perder a visão. Ela tem uma perda da visão, fica realmente... E muitas vezes a pessoa acha que está tendo algum problema na vista, né? E não é. É olho, né? Olho, AVC é cérebro. Que está ali, está tendo um AVC ali nessa região. Mas o mais comum... Perde totalmente, doutora, a visão? Então, depende também da intensidade lá que você vai pegar a área do cérebro que você vai ter o acometimento. Então, você pode ficar com uma mancha, você pode ficar com uma perda do campo de cima, pode ficar com uma perda do campo de baixo, ou seja, você pode enxergar só aqui no meio, né? Então depende da intensidade da área aqui comprometida. Mas vamos dizer, pegando essa área que eu falei que é a mais comum, da fala, da linguagem, da movimentação do braço e da perna. O que é comum o paciente quando começa a ter o AVC, não desse que tem o entupimento rápido, mas aquele que vai entupindo devagarzinho, o vaso vai obstruindo aos poucos, né? É como um cano d'água que vai tendo uma sujeira e vai entupindo, vai criando aquele lodo ali, vai entupindo, até que entope de vez. Geralmente o paciente começa, vamos supor, ele acorda, aí ele vai escovar os dentes, ele vê que ele não consegue muitas vezes segurar na escova, a mão está meio boba, certo? A mão boba. Aí ele vai
sorrir e ver que tem um pequeno desvio, a boca está um pouquinho torta, né? Ele percebe, opa, a boca entortou um pouquinho. Vai falar, fala com um pouquinho de dificuldade, né? Então, aquela hora que ele vai falar, ele tem um pouquinho de dificuldade de se expressar. Mas, às vezes, tem muitas pessoas que acham que isso é normal, né? Porque não dá dor. A pessoa não tem dor. O grande problema do ser humano é assim, ele sai voando, na hora que ele tem uma dor, ele vai voando para qualquer lugar. Quando não tem dor, ele fala, acho que formigou a boca. É um estresse, uma coisa assim, estou estressado, alguma coisa assim, né? Não, é grave. Então, por isso que a gente fala, começou a ter isso, começou a sentir a mão meia boba. Porque vamos pensar naquilo que a gente acabou de falar do tempo. Sim. Começou a sentir isso, o reloginho está contando. Está contando, já ligou, já está lá. O cronômetro está correndo. E é interessante porque aí você fala assim, né? Tem os locais de que você faz o medicamento aqui em Marília, os locais, os centros, né? Autorizados para fazer essa medicação na veia, ou até fazer o cateterismo quando você vê que não está respondendo ao medicamento. Então faz o cateterismo para tentar tirar o trombo. Então, esse período, vamos calcular, se está na sua casa, né? Aí você começa a sentir isso, vamos por 10, 15 minutos, certo? Se você já desconfia, meia hora, você já desconfiou, opa, tem alguma coisa ruim. Bom, vou até um pronto atendimento, né? Que é a orientação, né? Você procura um pronto atendimento na UPA, né? Vamos dizer assim. Unidade primeiro atendimento. Unidade de pronto atendimento. Chega lá. Tem que ser urgente. Avisar quem for te atender, olha, estou sentindo isso. Quer dizer, também o pessoal tem que ser treinado. Entendeu? Não adianta você chegar lá... É o que a gente sempre fala. Tem que pensar no negócio. Isso. Então, quem dá o primeiro atendimento a você lá, que vai te atender a hora que você está entrando, a pessoa já tem que saber o que é isso. Esse treinamento é importante, porque daí você já vai para um local diferenciado. Você não vai ficar com fichinha na mão lá esperando ser chamado. Não pode. Você não pode ficar sentado esperando, porque aí vai atender depois de 2 horas, já era. Já passou. Então, todo esse procedimento tem que ser muito bem treinado em todas as unidades para saber... A própria enfermeira, ela tem condições de avaliar isso quando ela faz esse teste, mostra os dentes, enruga a testa, levanta o braço, vê que está assim, opa, está tendo um AVC. Imediatamente já colhe os exames, se quiser, e já vai imediatamente para a unidade de atendimento. Isso vai levar no máximo 1 hora, né? No máximo 60 minutos. Isso tem que ser no máximo. Chegando na unidade de atendimento, o protocolo fala que você tem 15 minutos para fazer tudo para começar a usar já o medicamento. 15 minutos. Tem que ser cronometrado isso, esse treinamento. Então dá tempo de você ser atendido. O grande problema é esse. Esse primeiro atendimento. Né? É esse primeiro atendimento. Então esse é o grande problema, que muitas vezes a gente ouve falar que o paciente é mandado de volta para casa, né? Que acha que é só estresse, que não é nada, que não sei o quê, né? E aí acaba voltando, e aí o AVC se instala. O cara procura direto o atendimento... Não credenciado, não tem como, né? No Brasil, não tem, né? Não tem, porque todo o sistema é esse controle pela central, né? Então tem esse controle pela central, por isso que tem UBS, UPA, aí pronto-socorro, emergência, tem todo esse... Mas tudo isso, se você faz de forma correta, você tem condições de abortar rápido isso aí, você tem condições. O grande problema é que teria que fazer um estudo sobre isso, por que demora muitas vezes em algum local? Onde é que está o erro? Onde é que está faltando treinamento? Onde é que está faltando gente para entender que isso aí é algo que não pode demorar? Essa equipe do primeiro contato é fundamental, né? É a principal. É a principal. Porque depois, na hora que você já está indicado, o outro já sabe o que fazer. Porque já está todo mundo esperando, em 15 minutos. Ou seja, é o diagnóstico mesmo. O diagnóstico. Então, veja, hoje, só para você ter uma ideia interessante, né? Inclusive nesse debate que eles estavam colocando, né? Hoje você já faz o primeiro atendimento em alguns países na ambulância. Já na ambulância. Na ambulância. Não leva nem para o hospital. Quando chega o SAMU, vou colocar no Brasil como SAMU, né? Lá fora é emergência, né? 911. Aqui é o SAMU. Você entrando dentro da ambulância, já tem um contato imediatamente com uma central,
com o médico de plantão da central e já vai orientando, faz isso, faz aquilo, já liga o medicamento, já corre tanto desse medicamento. Quando você chega no hospital, praticamente você já recebeu a primeira dose da medicação, porque é feito em bolos, isso aí você faz primeiro 10% do medicamento, depois você faz o restante depois de meia hora. Então você já faz o primeiro bolo do medicamento dentro da ambulância. A hora que chega lá já dá até para ter um panorama de como está. Já está vendo que está recuperando até. A pessoa já está tendo repressão. Bom, o que pode acontecer? Quais são os problemas que podem ocorrer quando você faz esse tratamento? Primeiro, você tem que ter certeza que a pessoa está tendo AVC. O primeiro exame que é feito assim, de sangue imediatamente é a glicemia, porque tem paciente com hipoglicemia que parece que está tendo AVC. E não é. E não é. E é um risco ele receber uma medicação Exatamente. dessa. Então, veja, você está tendo... Se você vê que o paciente está com uma glicemia muito baixa, na mesma hora você faz na veia ali uma ampola de glicose, pronto, já desaparece o sintoma. Então, a glicemia é o mais importante. Você descarta isso. Você já descarta. Não, está normal. Não, ou está um pouquinho alta, não tem problema. Um pouquinho alterada, não tem problema. Então, não é hipoglicemia. Aí você faz os exames de base, sódio, potássio, para ver se está tudo bem, essa parte, né, hidroeletrolítica, se está tudo bem. E tem que fazer uma tomografia para ver se não teve hemorragia. Porque a hemorragia é contraindicação de você usar esse medicamento, porque pode sangrar mais ainda. Entendeu? Então, a tomografia... Tem que ser o isquêmico. Tem que ser isquêmico. Você só pode usar esse medicamento no isquêmico. Se o paciente sangrou, você não pode usar essa medicação, porque ele vai sangrar mais ainda. Mesmo tendo isquêmico, ele pode sangrar? Pode. Aí que está o problema. Então você, quando faz a medicação, essa medicação para desentupir, vamos falar, para dissolver esse coágulo, o paciente pode desenvolver uma hemorragia? Pode, só que depende da intensidade da hemorragia, por isso que você vai acompanhando, você faz uma tomo, depois de uma hora repete novamente, vê se está tendo, se o sangramento continua. Se começar a sangrar muito, tem que chamar o neurocirurgião para abrir e estancar aquele sangue que está ali. Então por isso tem uma equipe já treinada. Quando você faz o medicamento, já por trás já tem o neurocirurgião para ser chamado. Se ele precisar atuar, né, depois de algum tempo, ele já está pronto para atuar. Doutor, mas felizmente isso não é a maioria dos casos, não, né? Não é. Vamos supor, de cada 10, um pode acontecer. Tá. Felizmente não. Mas tem que ficar em alerta. E também nem toda hemorragia é cirúrgica, porque você pode acompanhar esse paciente, viu que não sangrou muito, deixa quietinho, o próprio organismo reabsorve aquele sangue. Entendeu? Então tudo isso dá para ser acompanhado. Mas na imagem ele consegue detectar? Pela imagem, a imagem que vai acompanhando. Você vai fazendo seriado, faz, repete de novo, 2 horas, repete. Aí você vai vendo se está aumentando o sangramento ou não, entendeu? Mas é raro. Mas então, o que a gente está comentando, a importância, né, de você fazer o diagnóstico e você recuperar esse paciente. Por quê, Marcos? É uma coisa terrível. Os estudos mostram que a quantidade de pacientes que sofreram AVC e estão afastados e gerando um déficit tremendo, né, na parte de não trabalhar social, o Estado pagando, né, porque ele fica aposentado por invalidez, é uma coisa assustadora. Assustadora. Então isso... Família sofrendo, né? Porque imagina, é um paciente difícil muda completamente. Não trabalha, não produz, tem que receber uma aposentadoria por invalidez, quer dizer, tudo isso é custo. E o mais triste disso é que depois de muitos anos, porque esse medicamento não estava no SUS, esse para dissolver o coágulo. Uma briga tremenda dos colegas para provar, quando introduziu esse medicamento no SUS, através disso, punha no papel, gente, olha o que tem de paciente afastado, o que está dando de prejuízo para o Estado, e olha, se comprar esse medicamento, isso não é nada, o que você vai gastar é 1/10 daquilo que aquele paciente está gastando, além dos problemas todos familiares que estão gerando. Então foi difícil. Felizmente, depois de muito... foi 2 colegas até, um de Ribeirão Preto, outra colega de Porto Alegre, que iam lá direto no Ministério para brigar, para conseguir. E aí passou hoje, você tem praticamente em todo o Brasil, praticamente quase que todas as cidades, você tem um treinamento e tem essa medicação lá, essa substância para injetar, para fazer o atendimento na emergência. Então, felizmente, isso mudou, mas demorou muito tempo para conseguir isso aí.
Então, veja, tudo aqui a gente mostra, né, dessa dificuldade. Qual que é hoje a preocupação maior que eu vejo? Tudo bem, você tem um remédio, você tem um tratamento, já mudou muito o aspecto da recuperação do paciente com AVC. O que eu posso fazer? Evitar o AVC. Dá para evitar. Claro. Essa é a parte mais importante na vida hoje. E como é que eu vou evitar esse AVC? Eu evito o AVC já educando a criança. Eu começo lá na infância. Alimentação e atividade física. Então já começo, né, com 2, 3 anos de idade, eu já começo a mudar essa mentalidade que a gente tem no Brasil. Primeiro, o que mata no Brasil? No Brasil não, no mundo, mas mais no Brasil, que os estudos mostram a quantidade usado que é fora do comum. Açúcar, excesso. Sal, fora do comum a quantidade de sal que as pessoas têm. Aliás, a gente fala assim, né? Claro que a indústria não vai deixar, mas o ideal era proibir a produção do açúcar, né? Isso seria o ideal. O ideal era proibir, não, para ser usado, né, no dia a dia. O ideal era proibir a venda de sal, entendeu? Então, mas não vai acontecer isso jamais. A indústria jamais vai permitir isso aí, né? Porque dá um lucro tremendo. É a mesma coisa de cigarro, né? Você sabe o mal que faz e não se proíbe, né? Então, tem imposto sobre isso, ganha-se muito, tudo bem. Mas a gente pode tentar educar, né? A educação, para não usar, né? Para deixar de usar. Então, os alimentos industrializados, você vê, agora depois de tantos anos, vai sair lá, né, a quantidade de sódio, a quantidade disso, de gorduras, depois de quantos anos brigando para aparecer isso aí. Porque parecia que você tinha que levar uma lupa para você, né, conseguir enxergar isso aí. Agora tem um tamanho, né, preconizado, tal, que vai ser obrigado você ver isso aí. Tudo bem, a pessoa pode até comprar, mas ela sabe que está comprando. Mas se você educar, tenho certeza que você consegue mudar isso aí. Você consegue alterar esse processo que a gente está vendo, a quantidade de crianças sobrepeso, que está aumentando de forma assustadora. Então, essa criança hoje, com 8, 9 anos, com sobrepeso, é um futuro paciente que vai ter um AVC ou infarto depois dos 40 anos de idade. Isso já está preconizado. Não tem como você evitar isso. Não tem, vai ter. Então, ou vai ter com 45, 50 anos, vai ter. Hipertensão que começa, então aquilo que nós falamos hoje, criança hipertensa. 11%. Não tinha, isso aqui era uma coisa absurda, você nunca via isso. Por quê? Porque a criança corria, ficava o dia inteiro na rua, jogava bola, não parava. Hoje não, hoje a criança, infelizmente, tem a questão do celular, que você já dá na mão da criança o celular, claro. É um vício, uma dependência, você vê que está virando uma dependência química. Algumas crianças, agora eu estava vendo algumas escolas que proibiram, eles entraram na abstinência. Abstinência por falta de celular. Olha que loucura. Loucura. Né? É uma coisa maluca que a gente está vivendo. Mas aquelas escolas que proibiram, eles estão gostando, que passaram a jogar, passaram a ter joguinhos, esporte, entendeu? A vida além do celular, né? Descobriram. Descobriram. Olha que coisa. Loucura. Desenhar, criar. Não, e que bom que isso está acontecendo. Meu Deus, maravilhoso. Né? E tinha gente ainda contra, disse que não podia proibir celular na escola porque ajuda. Não ajuda nada, o que é isso? Como que vai falar que ajuda? É um absurdo. Mas felizmente as coisas estão caminhando para isso. Não, tem escolas, inclusive, que estão retirando aquela... Primeiro virou uma febre com o advento do celular e tal. Os alunos vão usar tablet, fazer tudo digital. Já tem gente caminhando para trás, voltando para o caderno. Eles aprenderam a escrever. Isso que eu ia falar. Então você veja, a escrita e a fala, aliás, eram duas coisas que iam sumir do mundo. Escrever e falar. Porque a linguagem, imagina, nós levamos milhões de anos para desenvolver a linguagem e acabar a linguagem. Porque as pessoas passaram a não saber, não guardar mais palavras. Não lembrar palavras. E vai sumindo. Se você não usa... comunicar só com emojis, né? Mas é verdade. Só aqui. Né? Assim. Nem escrever. E nem escrever, porque escrever também é tudo abreviado, né? É uma linguagem absolutamente... Não existe o português correto, né? É tudo abreviado. OBG, ABS... Então você veja, isso tudo vai perdendo. O cérebro vai perdendo essa capacidade. Então você vai ter uma habilidade tremenda na mão. Né? Ninguém acompanha... Impossível acompanhar o que eles fazem, mas essa parte,
né, de você criar alguma coisa, você vai perdendo a linguagem, falar, escrever. A escrita é a mesma coisa, né? Você escrevendo, aliás, a escrita é uma das coisas mais difíceis que o cérebro aprimorou. Entendeu? Você pega um habilidade, texto... porque você mexe com esses dedos, que é uma coisa sensível, uma coisa de você pegar, fazer uma letrinha. Isso tudo levou milhões para você conseguir isso no seu cérebro, cara. É um negócio assim absurdo. Então tá certo, né? Eu acho que tem que voltar mesmo a escrever, né? A falar, a pintar, a desenhar. Esse é o caminho. Rua, brincar. E correr, né? A parte esportiva. Então isso você iria reduzir muito, né? Você já começaria aqui, né? Lá tem jeito mais difícil no adulto, mas tem como mudar. Mas aqui você já começaria um estudo, um trabalho em relação à criança, né? Através dos pais, educação, alimentação. Isso é fundamental. Então com isso eu não estou falando só em relação a doenças vasculares. Porque aí entra câncer. Há pouco tempo eu estava vendo um colega do Sírio, ele falando sobre a colonoscopia, né, preventiva. Antigamente era recomendado fazer depois dos 55 anos. Hoje caiu para 40 anos. 40 anos. E tem muitos casos nessa faixa etária. Olha que loucura, meu Deus. Eu tive um cunhado com isso aí. Por quê? Alimentação. O câncer de intestino só dá decorrente da alimentação. É cigarro, bebida e alimento. São as 3 coisas que dá. Então, veja, são coisas que eu acho que dá para o ser humano, né, mudar isso aí, né? Tem caminhos para você seguir e que é muito... caminhos fáceis, vamos dizer, sem custo. Não tem custo nenhum. Absolutamente. Né? Não vai gastar nada. Você não vai na farmácia gastar tanto em medicamento. Você vai conseguir isso de uma forma mais natural, né? Alimentando, fazendo os exercícios mínimos necessários, não precisa ser atleta. Se for atleta, melhor ainda, mas se fazer o mínimo necessário, que é caminhar 30 minutos por dia, né? É o mínimo. Descansar, leitura, trabalhar a cabeça, né? Fazer alguma coisa de lazer para se distrair, parar, tá lá no computador, vou parar 10 minutinhos, dar uma relaxada, ler alguma coisa diferente, fora do meu trabalho, para aliviar minha pressão, minha atenção. Tudo isso, né? Não comer durante o trabalho, ter os horários certos, o café, o almoço, a janta. Senta para tomar o café. Conversa com as pessoas na hora que está tomando café. Conversa com a família sentado na mesa. Almoço também, proíbe. Não, ninguém vai ficar com o celular aqui, não. Vamos sentar, vamos conversar, bater papo, né? E esse é o que todo mundo devia fazer. Almoço e janta. Então, tudo isso, se você fizer de forma correta, horários corretos, não tem problema. É engraçado a gente falar sobre isso, né? Porque parece algo tão trivial que não deveria ser diferente nunca, né? E aos poucos nós fomos perdendo esses hábitos com essas novas práticas aí, o celular é um deles, né? Aliás, o que isso aqui está fazendo aqui? Ô, doutor, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria ainda perguntar o seguinte com relação ao AVC. A gente tem, então, o isquêmico e o hemorrágico, e assim, o hemorrágico, os sintomas são semelhantes aos Não, completamente diferentes. E assim, e qual é O hemorrágico é assim, é gravíssimo, porque você imagine um vaso que de repente ele explode, ele estoura no cérebro. Então aquilo inunda de sangue. Mas o hemorrágico está ligado à hipertensão direto. Também. Porque assim, o que a hipertensão faz, que eu acabei esquecendo de comentar, no decorrer dos anos, o paciente hipertenso, de tanto forçar o vaso, ele forma uma bexiga, que chama aneurisma, que pode estar também na aorta. Tá. Então, aneurisma, há pouco tempo até teve um colega aí, dentista, né, que teve uma ruptura do aneurisma de aorta, um negócio gravíssimo, fatal, e vem decorrente da hipertensão arterial. Então a hipertensão dilata não só coração, dilata a artéria e dilata os vasos do cérebro. Quando dilata, forma aneurisma. E esse aneurisma rompe de uma hora para outra. Puf, estourou, sangue para tudo quanto é lado, comprime áreas do cérebro. A primeira hemorragia é fatal. Em 20% dos pacientes eles morrem, não dá para fazer nada. 20%. Não dá. Aqueles que escapam, que dá tempo de você fazer alguma coisa, que a hemorragia não é tão intensa, sequelas são terríveis. Sequelas grandes, né? E se você teve uma hemorragia e não cuidou,
no primeiro surto, né, de 20% de mortalidade, no segundo surto de uma nova hemorragia, vai para 60%. Sabe demais. Então, é um negócio muito grave. É uma mortalidade intensa, tanto que a gente vê muitas pessoas jovens, né, tendo essa hemorragia no cérebro. É uma dor que eles falam indescritível, a hora que rompe o vaso, já não acontece com o AVC isquêmico. Então, essa é a causa. Quando você descobre, por uma felicidade, vai fazer um exame, às vezes tem lá uma dor de cabeça, e você vai fazer um exame, um tomo, uma ressonância e ver que tem um aneurisma, opa, dá tempo de você fazer o tratamento antes que ele venha a romper. Então a pessoa se salva. Aproveitando essa questão da imagem que você viu lá que tem um aneurisma, e para os isquêmicos, você consegue também detectar precocemente com uma tomografia? Claro, o ideal é uma ressonância. Se você faz uma ressonância num paciente hipertenso, que está lá, paciente, né? Tá. Praticamente acho que está tudo bem com ele. Aí é hipertenso. É hipertenso. Vai lá, faz uma ressonância, o que vai aparecer? Pequenos pontos já de isquemia que ele não sentiu, que ele não percebeu. Já teve, né? Já teve. Isso é comum, extremamente comum. Então isso é um alerta para falar, olha, você está tendo isquemia e você não está percebendo. Entendeu? Então dá sim. Aliás, tem um colega neurocirurgião, o Dr. Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro, né, famoso. Ele fala que todo mundo devia fazer mais. Por que não fazer ressonância? Qual que é o problema? Né? Todo mundo deveria fazer mais. Até aproveitar que a gente está vivendo esse mês de novembro, né, que é a saúde do homem, que não só próximo, mas no geral mesmo, né? Quer dizer, procurar também essa questão do atendimento. E a gente sabe que é limitante, porque você... O ser humano, assim, o homem é o mais relaxado, né? Tanto que você não vê clube de viúvo. Você vê clube de viúva. Não é? Não é? Clube de viúva tem um monte, não tem? As mulheres que vão viajar, tal, todas viúvas. Porque elas se cuidam. Por que a mulher se cuida? Porque ela já começa a prevenção cedo. Ela vai na ginecologista, ela já faz a prevenção do câncer, ela já faz a prevenção da mama. Então, isso para ela é normal. Tem paciente com 70 anos que nunca foi neurologista. Nunca. Nunca. E se recusa a fazer o toque. Então, aí você vê... A gente fala, é triste, mas é verdade. Depois não adianta dizer que a cigana enganou, né? Não, é verdade. Isso que eu estou falando é real. Sim, eu sei. Eu tenho certeza que você conhece um monte de gente. Entendeu? Então, por isso que eu falo. Tudo é prevenção, realmente, isso que você está falando. Então, por isso que bate, né? Outubro é rosa, câncer de mama. Mas é todos. Quando você fala câncer de mama, você acaba abrangendo. No homem, câncer de próstata, mas não é só câncer de próstata, é tudo. Então você tem que estar... E como é que você descobre? É através da prevenção, frequentando. E o do homem, o câncer de próstata, os próprios urologistas estão enfatizando muito essa questão da saúde como um todo do homem, porque viram que é a única chance de tentar trazer... É uma janelinha ali. É isso mesmo. Um foquinho, uma janelinha. Mas o ideal era isso, todos frequentarem a cada 6 meses, né, fazer um controle de exame de sangue, eletrocardiograma, fazer o controle do PSA, que é simples, não precisa, né, faz só de você... Às vezes não precisa fazer o toque, vai lá, faz o PSA, né, glicemia, colesterol. Mas tem que ir, né? Isso deveria fazer no mínimo, uma vez por ano, no mínimo. Mas é isso. Doutor, quero te agradecer mais uma vez pela presença, sempre uma alegria. Obrigado aí pelas informações e a gente espera aí que o nosso ouvinte, aquele que está nos assistindo aí, fique atento para essas questões, né? E é legal porque a ideia é essa mesmo, através da informação, as pessoas tendo esse conhecimento, elas podem já chegar mais orientadas, né, junto ao serviço de saúde. Sim. Quer dizer, principalmente nessa questão do AVC, a gente aprendeu aqui hoje que é fundamental pensar nessa doença com esses sintomas aí, não podemos ignorar. Eu acho, Marcos, realmente agradeço, mas só também falando que hoje ficou muito fácil, as informações estão fáceis, Marcos. Hoje, né, você entra no celular, no Google, você pesquisa, né? É fácil, né? Então não está mais tão complexo como no passado, que você tinha que, às vezes, pesquisar, biblioteca. Hoje não. Hoje ficou muito fácil para todo mundo. O que está faltando é isso, é a conscientização, né? Eu acho que isso que é o grande problema que a gente enfrenta, né? E as pessoas acreditam que são eternas. Esse que é o grande problema. Mas não somos. A vida é um sopro, né? E é uma velinha que
A qualquer momento pode se apagar e a gente precisa cuidar bem dela. E viver bem enquanto estamos aqui acesos. E a gente te agradece pela companhia. Agradecemos aí ao professor Luiz Domingos Melges, médico neurologista, batendo um papo com a gente aqui hoje. No Hoje Tem Conversa, que fica por aqui. Tá de volta na semana que vem, sempre com a nossa linha incrível de patrocinadores, a quem a gente agradece de coração, aos Planos Prever, Cliniprev, também agradecimento à Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil, a Ventilador e Casa, a Casa Viva Melhor, Móveis Planejados Simoneto, também com a gente o Colégio Água Viva e o Esmeralda Shopping. O Natal do Esmeralda Shopping tá lindo demais, curti demais o azul e branco do Natal do Esmeralda Shopping. E a gente fica por aqui. Ótima noite a todos e até a próxima. Tchau!